Agora, Felipão, a gente precisa falar sobre a famigerada Liga do Futebol Brasileiro, Felipe. Saiu notícia importantíssima hoje, a grande notícia do dia, no blog do Rodrigo Matos. Vamos lá, vamos entender. Clubes alinham pré-acordo por Liga do Brasileirão. Flamengo não deve assinar. Tinha que ter um porém, né? Vamos tentar entender essa história. Os clubes da Libra e da Liga Forte União, LFU, já elaboraram um pré-acordo, memorando de intenções, com as condições e regras para a criação de um organismo para organizar o brasileiro. Favorável à criação da Liga, o Flamengo rejeita assinar um documento com regras comerciais sobre direitos, o que está nesse pré-contrato. A aproximação entre Libra e LFU já vem ocorrendo há meses. Os dois grupos negociaram em conjunto os direitos da Série B do brasileiro para fora do Brasil, entre outros itens. Com isso, executivos da Libra e LFU passaram a trabalhar em um documento com os princípios gerais para ter a Liga Única do brasileiro. Já está pronto o memorando de entendimento, que é uma espécie de pré-acordo para a criação da organização. Esse MOU trata tanto como seria a formação da Liga, como da parte comercial, e já foi distribuído a todos os clubes. O documento prevê que todas as agremiações estarão juntas na negociação de direitos de TV e outros direitos para o próximo ciclo a partir de 2030. Há no pré-contrato anexos com todas as propriedades que incluem placas em volta do campo, marketing em redes sociais durante jogos, entre outros itens. É bem abrangente a seção de direitos. E já tem uma distribuição de receitas definida percentualmente entre igualitário, posição e audiência, que é uma fórmula baseada nos critérios da LFU e Libra. Os detalhes dos critérios ficaram para serem definidos depois. Para esses pontos, o documento é vinculativo, ou seja, os clubes passariam a ter a obrigação de negociarem juntos para 2030, já que todos têm acordos válidos até 2029. Em relação à governança, a previsão de 6 meses para a estruturação legal da Liga. Isso aqui é tão importante quanto a negociação em conjunto, porque eles se unirem, importante dizer, os clubes mesmo que se unam e vendam os direitos em conjunto para o Campeonato Brasileiro a partir de 2030, isso não significa que existe Liga, tá? A Liga é muito mais do que isso. A Liga é você definir uma série de aspectos. Primeiro você precisa... A Liga é uma empresa, né? É uma entidade, que ela precisa de governança corporativa, ela precisa de um CEO, ela precisa definir o que vai ser do campeonato. Ela vai organizar o campeonato também. Ela não vai só vender os direitos se o campeonato fica organizado pela CBF. Ela tem que ser organizadora da competição. E dentro da organização da competição, ela tem que definir fair play financeiro, se vai ter, se não vai ter, e que se tiver, como vai ter. Ela vai ter que definir regras do campeonato, vai ter que definir calendário, vai ter que definir arbitragem. Então, assim, são muitas coisas envolvidas, além da venda de direitos de transmissão. Se os clubes quiserem... Eu duvido aqui que os clubes não vão vender os direitos de transmissão em conjunto a partir de 2030. Isso para mim tá certo. Mas entre isso e entre sair a Liga, eu acho que tem uma diferença muito grande, tá? Tem uma diferença muito grande porque a Liga tem muito mais coisas para eles olharem. O memorando de intenções será levado às reuniões da LFU e Libra para ambas analisarem. Há previsão de reuniões nessa e na próxima semana. A partir daí, se houver aprovação geral, os clubes poderiam assinar o documento. Pela apuração do blog, há uma boa aceitação em boa parte do clube até agora dos termos do pré-acordo. A ideia seria que os 40 clubes das séries A e B assinassem o documento. A diretoria do Flamengo já descartou assinar qualquer documento em que se obrigue a incluir suas receitas dentro do pacote da Liga, já com regras de distribuição. Até porque isso incluiria tanto receitas de TV quanto receitas de placas publicitárias, nas quais ganha bem mais do que outros clubes. Até a Flamengo TV, novo projeto, seria afetada. A gestão de Luiz Eduardo Batista já está em uma disputa dentro da Libra por entender que perdeu a receita de TV com as regras de distribuição e o acordo fechado com a Globo. Por exemplo, gente, assim, ó, com relação ao Flamengo, tá? É muito simples. Se os clubes decidirem negociar em conjunto, mas não formar uma liga, o Flamengo pode não assinar.
Flamengo faz parte do campeonato, que seria organizado pela CBF, e o Flamengo, como tem o direito de arena no Brasil, negocia os direitos dele, negocia as placas de publicidade, mas participa do campeonato. Se for criada uma liga de fato, organizada pela liga e o Flamengo não assinar, é simples, o Flamengo está fora do campeonato, vai disputar o Campeonato Carioca o ano inteiro. Se o Real Madrid não assinar com La Liga, o Real Madrid não tem campeonato para disputar. Isso não vai acontecer. Entendeu? Então, assim, mas assim, onde eu tô querendo chegar? A gente precisa definir se a gente quer só vender campeonatos juntos ou se a gente quer ter uma liga. Se tiver uma liga e o Flamengo não quiser assinar, então fique fora da liga. A gente começa uma liga sem o Flamengo. Entendeu? Assim, essa é a diferença pra mim. Você já percebeu que, inclusive, o nosso querido Eric Betting esteve conosco recentemente no podcast e nos trouxe bastidores e disse que a maioria dos dirigentes no futebol brasileiro discutem liga, mas sempre pautado na negociação de direitos de transmissão. É isso. Os caras basicamente não sabem o que é uma liga, de fato, assim. Eles não fazem essas perguntas que você elencou aí, de organização, de arbitragem, de desmembramento da CBF. A CBF cuida da seleção brasileira e a liga será uma empresa, uma entidade com gerente, com CEO, com sede, uma coisa estruturada. Os caras se pautam apenas em quanto que o meu time vai ganhar, quanto que vai ser a fatia desse bolo aqui? Ah, não, então não vou participar. Que é o caso do Flamengo, que eu acho lamentável, cara. Que ainda seja pautado. Óbvio, o Flamengo tem que brigar pelos direitos dele. Já disse isso aqui, mas o tamanho que o Flamengo tem, a representatividade que ele tem, ele teria que ser um dos clubes que encabeça a liga. Mas parece que não é esse o rumo. Porque ele tá pensando no quanto ele consegue ganhar a parte disso, né? Individualmente. Enfim, individualmente. Então, joga sozinho. Simplesmente assim. Os termos têm que ser esses, tá? Tipo assim, Flamengo, você não quer assinar, beleza, a gente vai fazer um campeonato aqui de 20 times e você não vai dar. Você não vai jogar. Não, existe isso, Felipe. Se você tivesse existe isso. Porque Você já viu alguma liga grande e não ter talvez um dos mas eu já vi, por exemplo, La Liga e Série A mudando as regras de distribuição e o Real Madrid, o Barcelona, a Inter de Milão, o Milan e a Juventus tendo que se curvar a liga. Isso eu já vi. Se o Real Madrid não se curvasse, ele não ia jogar. Ali ele perdeu a batalha. O Real Madrid perdeu a batalha. Real Madrid e Barcelona perderam a batalha para a La Liga em 2015. Perderam, cara. Quando eles ganhavam 90% das receitas do campeonato inteiro só para eles. E a La Liga tentou mudar isso, eles perderam a batalha. Porque eles são, por maior que seja o Real Madrid, Felipe, ele é menor que o campeonato. Teve intervenção governamental ali. Teve, mas aqui é o seguinte, tem que ter união dos clubes. Falar assim, ó, ou você tá dentro ou você tá fora. Você quer entrar? A regra é essa, irmão. Não é só pra você, é pra todo mundo. Senão você não entra. Simples. Eu acharia do caralho se isso então, mas aí que tá. Isso vai acontecer. Tô dizendo que é o que vai acontecer? Não tô dizendo que é o que vai acontecer. Tô dizendo que é o que deveria acontecer. Sim. Só isso que tô dizendo. A gestão do BAP já está em uma disputa dentro da Libra por entender que perdeu receita na TV com regras de distribuição e o acordo fechado com a Globo. Azar do Rodolfo Landim, né, que assinou esse acordo. Nesse cenário, o clube não quer entrar em qualquer outro acordo em que vá abrir mão de mais receitas que seria divididas com outros clubes. Então fica fora, cara. Vai jogar o Cariocão da segunda divisão o ano inteiro. A diretoria rubro-negra é favorável a um acordo para a Libra que trate apenas das questões de governança e formação da organização, e não da parte comercial nesse momento. No entendimento do clube, esses itens deveriam ser negociados posteriormente. Isso é uma outra discussão. Isso eu não sei qual que é. Eles vão tentar se acertar lá. O clube só deve mudar a postura se a parte comercial for excluída do pré-acordo da Libra. Essa postura causa incômodo em alguns clubes dentro da Libra e da LFU. Vamos ver a força do Flamengo nessa queda de braço, se ele vai ser vencido aqui. Fato é que a gente está caminhando, Felipe, pelo menos assim, naturalmente está caminhando para um campeonato que seja vendido com todos os clubes no próximo ciclo de negociação. O que, na minha projeção, deve fazer o Campeonato Brasileiro dobrar
em termos de receitas. E vendendo como a LFU vendeu, por pacotes, etc. O que já era para ter sido feito nesse ciclo, e pela burrice de alguns clubes não foi. Agora, liga mesmo, com tudo isso que a gente conversou, com todas essas questões aí, você acha que vai sair? Liga. Acho que não, cara. Acho que a gente ainda vai... Esse assunto ainda vai se estender por uns bons anos. Principalmente porque é o que eu disse, os presidentes eles se pautam apenas em discussões financeiras, em discussões de direitos de venda em conjunto, dos direitos de transmissão. Isso não é liga, pô. Isso não é liga. Desculpa. Isso não é liga. Nesse texto aí não se falou em nada sobre estruturação, sobre tomar o poder do futebol brasileiro para os clubes e CBF vai cuidar das... Eu nem vi a palavra CBF aí. Nem vi. Então não tem como eu ser otimista quanto a isso, e ainda mais ouvindo de pessoas que conhecem os bastidores, que conversam com os dirigentes, nos falando que os caras não sabem basicamente o que é uma estruturação de uma liga profissional, só se pautam sobre essa questão financeira. Então não tem como ser otimista, cara. Infelizmente, gostaria muito de ser otimista em relação a isso, e ainda mais vendo o Flamengo com essa queda de braços, de interesses, que eu já disse aqui, não é culpa do Flamengo esse tipo de interesse, ele tá pensando no dele. E outra, o Landim que deixou essa bola aí pro BAP. O BAP tem todo o direito de, como presidente, e dever de chegar lá, olhar e falar, pô, isso aqui que o cara fez aqui, que ele assinou, isso aqui tá louco, ele tá prejudicando, a gente tá saindo perdendo aqui. Não dá pra gente concordar com isso aqui. Ele tá agindo como político, como presidente que é. Não tem que concordar. Tem que buscar o melhor pro Flamengo, no meu entendimento. Mas assim, ver todo esse cenário, não tem como ser otimista, cara. Não tem como ser otimista. Os clubes têm que ter um cabeça ali, um líder, alguém que entenda o que é uma liga, pra passar pra todo mundo. Ó, rapaziada, liga não é só sentar e negociar todo mundo junto os direitos de transmissão do campeonato. Vocês querem continuar com essa arbitragem podre aí? Vocês querem continuar jogando nesse gramado ridículo do Castelão? Vocês querem continuar jogando em gramado sintético? Não. Então tem muitas questões ainda. O Paulo Henrique fala assim, ó, pro Rodolfo é simples, o Flamengo não pode ganhar mais e sempre tem que perder. E não pode negociar, perde dinheiro calado ou vaza. Muito isento. Não, cara, vamos lá, eu vou te explicar. Talvez você não tenha entendido, mas vamos lá. Quando você assina o direito comercial da própria Libra, da própria LFU ou da futura Liga, as divisões de grana já tem lá 30%, 25%, 30% para audiência. Então o Flamengo já vai ganhar mais desse quesito. Tem uma questão lá que é esportiva. Quanto acima o seu time ficar no campeonato, ele vai ganhar mais dinheiro. E o Flamengo hoje, com o elenco que tem, com o elenco que vai ter em 2030 certamente, com a gestão que tem, ele vai sempre disputar as primeiras colocações. Então o Flamengo já vai ganhar mais do que os outros porque tem um bom time e porque tem mais torcida. E fora da liga, no marketing do próprio Flamengo, na bilheteria, venda de patrocínios, o Flamengo também vai ganhar mais do que os outros. Só que se você criar condições dentro da própria liga, que tem que ser um ganho equilibrado, porque já existe um desequilíbrio fora da liga muito grande, para que o Flamengo ganhe mais, aí fica muito desproporcional. Que é o que os flamenguistas não querem que a gente fale, que é que o BAP não quer que a gente fale. Mas é a mais pura verdade. Então, assim, tem que se equilibrar coisas que precisam ser equilibradas. Porque no fim do dia, o Flamengo, por ter 45 milhões de torcedores, ele vai sempre ganhar mais do que os outros, mesmo estando dentro das regras da liga, entendeu? Essa é a minha única questão aqui. Mas parece que é um pouco difícil de entender. E tem um corte aqui do PVC, Felipe, de março, no Sport Clube lá com o Felipe Solari, que ele fala um pouquinho de um vislumbre que eu tenho com relação ao que seria um campeonato interessante que a Liga poderia organizar, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu botar o áudio. Aqui, vamos lá. A gente ainda tá num período em que você vende o Endrick para trazer o Vitor Roque. São dois jogadores da mesma idade, um que o Real Madrid quer ter e o outro que o Barcelona não faz questão de ter.
O Vitor Roque pode ser mais jogador no Palmeiras do que o Endrick foi. Mas por que você vende um jogador de 18 anos pro Real Madrid pra contratar outro que a Europa não quer nesse momento? Ninguém tá dizendo que o Vitor Roque não vai dar certo, se acontecer. O ponto é, se eu tenho o centroavante, por que eu vendo? E sabe por quê? Porque o jogador não tem um campeonato pra jogar aqui. O caso do Estevão é emblemático. Ele quer jogar com o Cole Palmer, porque ele joga com o Cole Palmer no videogame. E no videogame não tem Palmeiras. Pra ele estar no videogame, inclusive, ele precisa ir pra fora. Exato. Então isso é inacreditável que o Brasil consiga achar que globalização é vender o jogador pra Europa, sendo que o jogador ficaria aqui, talvez ganhasse mais dinheiro aqui, em algumas circunstâncias, mas ele não tem o campeonato pra jogar aqui. Mas a gente... Perfeito, cara. Perfeito. Perfeito. Ainda mais pegando esse exemplo do videogame. É isso que a gente quer, um campeonato, cara. Um campeonato de verdade, estruturado, que tenha... Eu quero ligar o UFC 20, o UFC 31, né? Que vai ser só depois de 2030. E pegar o Santos, Vila Belmiro e ter todos os jogadores com a cara e poder negociar os caras e montar uma liga só de brasileiro e me divertir. E o jogador brasileiro vai jogar também, ele vai se ver representado. Cara, vocês não sabem o valor disso. Você não sabe o valor. E não é só do videogame, mas é assim, é de uma liga enquanto produto, enquanto organizada na questão do seu gramado, na questão dos seus estádios, na questão da sua arbitragem. Cara, os caras vão embora muitas vezes porque eles não têm um campeonato pra jogar aqui. Ponto. É isso. Perfeito.